Pessoal da torcida tricolor, o São Paulo foi ao Morumbi e nós também. Só que hoje a gente aqui tá no estúdio, cada um tá na sua casa, na verdade, né? Mas enfim, aqui são os estúdios Fala Bandana, porque o Gabriel achou que era melhor. A live do O acabou um pouco mais cedo do que a gente esperava, então deu tempo da gente se organizar, até eu arrumar tudo. O Gabriel pegou um ônibus um metrô e se perguntou para a casa dele, enquanto São Paulo, nesse meio tempo, também estava indo descansar depois da vitória. De virada é mais gostoso, só que não foi de virada, mas mesmo assim foi muito gostoso. O São Paulo ganhou por 2-1. Este é o vídeo de jogo da vitória de São Paulo contra o Botafogo, que foi um jogo legal para Dedéu. E por que foi legal? Porque o São Paulo fez aquela rodagem, né? Assim, poupou bastante jogadores aí. Teve um segundo tempo meio atabalhoado, pelo menos me pareceu assim, o Gabriel pode explicar melhor, pareceu que o time estava tentando ali entender, estava meio perdido, ainda assim, teve muitas oportunidades de gol antes de tomar o empate, um chute de fora, que a bola bate na trave e ainda entra assim, com pouca chance de defesa para o Thiago Couto, mas o São Paulo perdeu um gol com o Rigoni, que não dá para perder, que não pode perder, um gol terrível, e teve uma cobrança de pênalti dispersada pelo Nicão, que foi uma das mais horrorosas cobranças da história do jogo, porque eu não vou entrar nessa da história do futebol, não, foi uma cobrança muito ruim, tá? Não foi a pior do mundo, mas ele chutou muito mal, tanto que o goleiro defendeu com a perna, né? Ele caiu, acertou o canto e pegava, porque foi mal batido. Podia ter entrado? Podia, se o goleiro pulasse para o outro lado, entrava. Mas ainda assim foi muito mal batido, e aí o São Paulo depois conseguiu, fez o primeiro gol com o Rigoni, um gol, eu não vou dizer que foi sem querer, mas foi um gol meio desastrado, porque pareceu que o Igor Gomes tocou, não tocou. A galera ali da imprensa que eu tava gritou, gol do Igor Gomes, a TV falava o gol do Rigoni, ficou todo mundo confuso, mas o gol foi do Rigoni. E depois o Jean acabou empatando num chute de fora, para no finzinho da partida ali, pelos 42, num rebote do Alisson, o Luciano chutasse quase sem ângulo para fazer o gol. É legal, Luciano. Alguém me perguntou no Twitter, eu só vi depois e acabei não respondendo se esse foi o primeiro gol do Luciano com a torcida depois dessa fase pandêmica. No ano, sim, mas com torcida não, porque ele fez gols no plural, inclusive contra o Juventude ano passado. Então acho que alguém lembrou disso. Morumbi. Mas no ano é o primeiro gol do Luciano. No ano tá louco, foi um ano. Ele é Luci. Agora faltava esse ano, que é desse ano. Então vamos agora escutar o que você tem para falar, Gabriel. Você viu o jogo ali. Eu vi que você estava um pouco empolgado no pré-jogo, justamente porque a gente ia ver alguns garotos, Natan, quer dizer, essa molecada tem que jogar. O próprio Thiago Couto mesmo, né? Porque me perguntaram, mas até goleiro. Eu falei, veja, o Volpe tá machucado. Se por acaso o Jandrei me toma um cartão, tomara que não, mas se ele toma um cartão e na fase de mata-mata a gente precisa ir com o goleiro, o Volpe ainda não está recuperado, vai colocar o menino primeira vez para jogar no mata-mata? Melhor. Tem uma partidazinha, pelo menos, para o cara entender ali. No começo parecia que ele estava um pouco atrapalhado com os pés ali em acertar, né? Os jogadores. Teve 2 lances em que ele se atrapalhou um pouco. Um, inclusive, que resultou numa boa oportunidade do Botafogo, que ele fez a defesa. Mas, no geral, ele foi seguro, assim, né? Nas defesas que ele fez. No gol, não sei se tinha muito o que fazer também. Mas se fosse outro goleiro, nossa, a galera ia estar xingando até a alma dele, né? Enfim, o que você achou? Assim como do jogo. O gol perdido pelo Rigoni fosse uma série, alguns jogadores, dá para citar alguns. Mas como é o Rigoni, aparentemente tá tudo bem, o pessoal fala, ai, Rigoni, poxa, caramba, hein? E fica por isso mesmo. Mas se fosse outros, nossa. Mas enfim, o jogo, cara, a gente pega os vídeos do ano passado, os jogos do Campeonato Paulista, principalmente quando o São Paulo era obrigado a rodar em algumas partidas, já que o São Paulo tinha a brilhante ideia de jogar a cada 48 horas, mas não jogava todos os jogos a cada 48 horas. Então, às vezes, você tinha que trocar praticamente o time inteiro, quando não o time inteiro. E aí, quando isso acontecia, cara, aí, alguns jogos você tinha Diego, até o Galeano jogando ali como ala, você tinha outros garotos no jogo, Wellington começando a ter um pouco mais de oportunidade. Então, assim, eram jogos legais. Eram jogos bacanas. O jogo que era, em termos de valer alguma coisa, é quase nulo. É bem próximo de nulo, como era o jogo de hoje. Porque o mando, tudo bem, gente. Quando a gente vai pegar o Novo Horizontino, cara, a chance que o São Paulo tinha de fazer alguma pressão era se fizesse 3, 4 gols no Botafogo, e aí você tentava fazer uma pressão no saldo, levar de repente para outra rodada, você tentar ganhar mais
do São Bernardo, que o Corinthians eventualmente ganharia da Inter de Limeira, partindo do ponto que os dois vão vencer esses jogos, obviamente. Assim, cara, era um jogo com... varia muito pouco. E aí você dá uma importância ou um fator legal, um fator bom a se observar para esse jogo praticamente sem importância. Primeiro você poupa os seus titulares, esse é o primeiro ponto, que era fundamental. Pablo Maia nem no banco, o Nestor já estava suspenso, praticamente o time inteiro é reserva, a dupla de zaga Diego e Léo, nenhum dos dois jogaram, o que é ótimo, porque provavelmente serão titulares nas quartas de final e se o São Paulo avançar em uma eventual semifinal. Então o São Paulo faz essa rodagem, Rafinha fora, Reinaldo fora, porque eu imagino que o Rogério em algum momento queira usar o Reinaldo. O Arboleda, só para lembrar, ele vai para a seleção, então o São Paulo Exato. já pensou nisso, por isso ele estava lá jogando, mas o Miranda... Lembrando que ele é reserva na seleção, então assim, é bom que ele jogue esse, porque depois ele vai ser poupado, então tudo bem. E o Miranda... Não, Miranda não tá bem. Não tá bem. Não tá pode bem, ser começo de temporada, a gente sabe que o Miranda tem muita qualidade, mas pode ser isso. É um jogador que está acostumado a ter pré-temporada, né? Tipo, no futebol brasileiro isso não existe muito. A diferença do Miranda e do... Oh, meu Deus, me fugiu o zagueiro que jogou hoje, tô loucaço. Miranda e o Arboleda, tá falando até agora do cara. A diferença de Miranda e Arboleda para Diego e Léo, em vários aspectos, eles, óbvio, no 1 contra 1, como o Rogério já estou várias vezes, o Miranda é melhor. Agora, os dois são mais lentos, um pouco mais lentos. O Arboleda até que tem uma velocidade razoável, não pesa tanto, mas o Miranda é consideravelmente mais lento, e a saída de bola... E a saída de bola é uma coisa assim que assusta, cara. A diferença é brutal. O São Paulo não consegue construir o jogo com essa dupla de zaga. É inviável. Então, assim, eu teria dado até oportunidade pro Beraldo hoje, então. Eu vi você falando no pré-jogo que o Beraldo, claro, valeria. Seria legal. Quem sabe não entra o Beraldo e tal. Mas eu acho que o jogo acabou se desenhando para uma coisa um pouco mais complicada, né? O São Paulo fez o placar mínimo no primeiro tempo. E no segundo tempo, se sai o segundo gol, talvez. Né? Você tem uma jogada sem goleiro, além de boas construções, que ali pecou um pouquinho no cruzamento, o Wellington, para mim, que acabou sendo ali um dos melhores em campo, se não o melhor, pecou ali um momento de dar assistência ali, de colocar alguém para finalizar de fato, errou muitos cruzamentos, às vezes baixa muito a cabeça. Hoje deram um corredor para ele, você dá o corredor para o Wellington, ele vai deitar e rolar, cara. É o ponto forte dele, em termos de velocidade, de explosão ali, potência, é muito bom jogador. Faltava esse toque final. Então, assim, além dessas jogadas que você cria, você tem um gol sem goleiro e um pênalti. Pô, o que mais você quer? Faz 2-0, você praticamente liquida o jogo, porque o Botafogo estava muito mal, estava dando muito espaço para o São Paulo, não conseguia oferecer maiores perigos. Então, assim, você praticamente liquidaria a partida. Mas, assim, quando você vê a escalação, você nem consegue identificar no primeiro momento qual seria a formação, você tinha algumas opções ali, e mesmo que você acertasse a formação, você tinha algumas opções de qual jogador vai jogar em qual função. Hoje a gente tinha essas opções, o próprio Igor Gomes hoje começa jogando como volante, depois termina jogando ali na função do Pablo Maia, onde eu acho que o Igor Gomes não rende tanto, e aí me preocupou um pouco isso. O Rogério, assim, entendeu que o São Paulo estava com 75% de posse de bola, estava tendo espaço para construir, para girar a bola, ele optou por ter um time mais técnico. No segundo tempo, o São Paulo jogou praticamente no 4-2-4, era Nicão de um lado, com o Luciano e Caleri por dentro, o Alisson do outro lado, aí você tinha um Thales fazendo muita infiltração, e o Igor Gomes ali segurando junto com, eventualmente, um dos laterais e a dupla de zaga, porque o São Paulo estava sendo muito pouco atacado e contra-atacado, então fazia sentido o que o Rogério pensou, e fazia sentido como teste, porque assim, o Luciano precisa primeiro pegar um pouco de ritmo, precisa voltar a essa confiança. Espero que o fato dele ter decidido esse jogo hoje tenha pesado positivamente para ele, assim como eu espero que o pênalti perdido e a atuação ruim não pese tão negativamente para o Nicão. Então, ele perdeu um outro gol depois, né? Que ele ficou se lamentando muito. Assim, uma finalização ali que uma finalização em que o zagueiro conseguiu fazer o corte, né? Conseguiu desviar a bola. Era uma bola que estava endereçada a gol. E assim, pelo menos dá para ver que o cara sente. Porque assim, eu tenho muito receio que já vem um jogador, né? Vem com peso, daqui a pouco o cara não corresponde ali no Paulista, a galera já não sei o quê, né? E já coloca coisa que não sabemos se tem ou não tem ainda, né?
O jogador precisa de um pouco mais de tempo para a gente ver. Só, que está bem fora de forma... Deixa eu só, sem querer te interromper, mas só para fazer uma correção, o Corinthians pega o Guarani, tá? O Guarani, então, em algum momento ele fez um gol, acho que já no segundo tempo, porque a última vez que eu tinha visto ali, a gente tinha entrado para ver quanto é que estava o jogo da... Eu pedi para o pessoal que viu o jogo ali com a gente ver quanto é que estava o jogo da... Não lembro, não lembro quem que era o jogo, porque era do grupo do Botafogo, para ver se o Botafogo estava satisfeito com o empate ou não, porque saber se eles iam vir para cima, se precisava lutar. Eu esqueci, era o grupo do Palmeiras, era Mirassol e quem que era o outro? Meu Deus, Ituano, o jogo do Ituano, para saber. Aí o jogo estava empatado, então a gente partiu do ponto que o Botafogo tentaria pelo menos buscar a virada. Continuou até fazendo alguma cera, não entendi muito a ideia de jogo do Botafogo ali, mas em algum momento desses jogos o Guarani fez um gol que garantiu a classificação dele. Eu falei Corinthians, Inter de Limeira, Corinthians e Guarani no começo do vídeo, só para corrigir, desculpa o rolê aí. O Palmeiras vai pegar o Ituano, né? O Palmeiras pega o Ituano, exatamente. Então, o Palmeiras pega na quarta o Ituano, o Corinthians pega na quinta o Guarani, e o São Paulo vai na terça-feira pegar o São Bernardo, o Red Bull e o Santo André vão se enfrentar na quarta. Enfim, tá aí as definições. Se a gente imagina que São Paulo vai jogar talvez no sábado, depois? Depende muito, porque só joga no sábado se só não, quer dizer, não pode jogar no sábado se enfrentar o Corinthians, que é bem possível. Mas assim, a gente faz essa previsão daqui a pouquinho. Desculpa ter cortado seu raciocínio, acho que eu e muita gente. Eu achei que o Patrick tá muito fora de forma, hein? Completamente, né? E hoje o Patrick começou jogando mais aberto na sua posição inicial, só que ele saía da ponta, no São Paulo fica no 4-4-2, o Moreira como volante, junto com o Igor Gomes, bastante qualidade técnica de passe ali para o São Paulo jogar, ninguém que era um destruidor de fato. Aí no primeiro tempo o Moreira ficava um pouco mais, o Igor ficava um pouco mais ali para o meio de campo, meio ofensivo, né? No segundo tempo o Igor é quem faz essa função. Ficava xingando a galera lá, muito ofensivo. Muito ofensivo, mas e no segundo tempo o Igor faz essa função mais defensiva, que ele não consegue se destacar tanto, não é a melhor opção, mas, de novo, para o que o Rogério pensava e tinha para o jogo de hoje, eu entendi como teste, valia totalmente, mas o Patrick começava aberto e vinha para dentro o tempo todo, muitas vezes infiltrando na área e abrindo esse corredor para o Wellington, que aproveitou bastante o corredor, mas às vezes eu senti um pouco de falta de uma associação melhor, tanto que no segundo tempo, o Thales e o Alisson, quando vão por ali, o Thales fazendo mais infiltração, o Alisson servindo como opção, o São Paulo cria melhor pela esquerda. Não só cria, mas cria melhor pela esquerda. O Rigoni do outro lado, ele não era o ponta do outro lado, o Alisson começa como ponta do outro lado nesse 4-4-2, o Rigoni fazia a dupla de ataque com o Caleri, só que o Rigoni, ali como faz o Nicão, ele tinha essa responsabilidade de cair um pouco mais para o lado direito, ajudar a construir o jogo, ajudar a fazer companhia para o Alisson, trocar às vezes de posição com o próprio Alisson. Então assim, são algumas coisas que você vai tendo, aí você dá uma minutagem para o Alisson, você tenta recuperar a confiança do Rigoni, que, cara, o cara faz o gol e consegue ter uma partida horrorosa. Ele faz o gol, o time ganha 2-1 e a partida dele é negativa. Eu ia falar isso, tipo assim, não é só pelo gol que ele perdeu, mas teve vários lances em que ele teve o corredor, como você falou, o corredor aberto, lança assim pela esquerda, que ele vai, tá ele e o zagueiro, e dá zagueiro. Mas ele estava na vantagem, ele estava com a bola, ele estava com a bola dominada, ele estava em vantagem ali, ele ameaça fazer um drible e tal, mas ele é cortado assim de um jeito tão... E aí você fica pensando, cara, faltou um pouco, não sei se de intensidade, não sei se de foco, não sei se também ele pode estar sentindo também esse lance de não ter pré-temporada, porque eu falei isso vale para o Miranda, pode valer para o Rigoni, mas a verdade é que o Rigoni não joga bem desde quando o Crespo saiu, aliás, desde antes do Crespo sair, que ele não faz uma partida boa, ele fez uma partida razoável nesse período 20, 25 minutos aí contra o Red Bull Bragantino. No Campeonato Paulista. Que foi melhor do que a gente viu do Rigoni nesse campeonato. Eu entendo, assim, que a galera tem um carinho por ele pelo ano passado dele, ou a temporada passada, sim, o começo dele ali com o Crespo, logo que acabou o Campeonato Paulista, vamos lembrar, ele não jogou no Campeonato Paulista que São Paulo conquistou, esse é o primeiro Campeonato Paulista dele, então pode ser que de repente o cara comece devagar a temporada e a gente veja, eu torço para isso, eu torço para que seja o caso, porque a gente vai precisar de um jogador como o Rigoni, um jogador de muita qualidade, mas que não está entregando, né? Aliás, mesmo o gol que eu falei, o gol que ele faz
Eu não acho nem que ele tinha intenção, né? Me pareceu não, mais que ele foi cruzar, claramente. Cruzar, e aí o Igor Gomes tenta relar, não rela, mas a bola desvia. Atrapalha o goleiro. E aí atrapalha, porque o goleiro fica naquela relou, não relou, pingou. Nem acho. Cara, eu nem goleiro, coloco. Falha do goleiro. Muito chata. É uma bola muito chata, mas assim. É terrível. Eu já tomei gol assim. O goleiro não pode tomar um gol desse, é falha. Tem que ter a leitura. Tem que ter, mas assim, mas eu consigo entender. Eu consigo entender que isso aconteça e eu só posso lamentar, né? Porque é horrível tomar gol assim e é lance difícil, é um lance muito complicado. E a bola pinga e engana ainda. Mas assim, tinham boas coisas. Para mim, o melhor do primeiro tempo foi o Natan. E que saiu no intervalo. A pior coisa do jogo foi o Natan ter saído no intervalo, porque assim, era o segundo jogo dele no profissional, o primeiro como titular, o outro tinha sido contra o 4 de julho, né? Ele entrou ali, né? Não, acho que contra o 4 de julho ele foi titular, não. Não, acho que ele entrou no segundo tempo, ele não foi titular, não. Não lembro, tá? Não lembro, mas eu acho que foi o primeiro jogo dele como titular. Mas o ponto não, acho que ele entra no segundo tempo, sim. Mas caraca, você vai me fazer procurar aqui. Não, ele entra no segundo tempo, Então, tá. O São Paulo, o Natan, na verdade, ele ofereceu bastante força defensiva. Ele tinha fôlego, porque ele é fisicamente muito privilegiado, fôlego, porte mesmo. Conseguia chegar na frente para apoiar, conseguia recompor, muito alto, forte no jogo aéreo, bem nos duelos pelo chão. Pecava um pouquinho, para não falar que não teve nada de. Ruim. O que pecou muito, ele chegava ali para definir a jogada, passe não saia tão bom, às vezes não entendia a hora de fazer o cruzamento ou de trabalhar a bola, então ele fez muito cruzamento errado, às vezes nem era a hora de fazer o cruzamento, e aí a chance de acertar já era muito baixa. Normal, mas assim, cara, eu achei muito boa a estreia dele, eu queria ter visto mais do Natan. O Rogério preferiu passar o Moreira para lateral, para ter esse 4-2-4, dar uma segurada um pouco mais ali, talvez na lateral com o Moreira, que ele já conhece, já sabe que tem outras características defensivas, tem um passe melhor também, então o Rogério quis controlar hoje o jogo pelo passe, sabendo que ia ficar a maior parte do tempo com a posse de bola, como o primeiro tempo mostrou, mas eu fico pensando assim, nisso tudo, para onde fica o Igor Vinícius, né? Porque é óbvio que é uma amostragem extremamente pequena contra adversários que não passam perto de ser aqueles desafios que o São Paulo vai ter ao longo da temporada, como a gente sempre fala aqui para enfatizar jogos do Campeonato Paulista, mas o Moreira fez boas partidas, o Natan fez 45 minutos interessantes que deveriam fazer com que ele merecesse mais alguma rodagem. Infelizmente foi no último jogo dessa primeira fase, né? Mas de repente numa partida já meio decidida, ou com margem, com jogo controlado, você dá mais alguns minutos. E cara, o Igor Vinícius é um jogador bem mais velho, certamente ganha mais do que os dois, e o São Paulo talvez tenha jogadores melhores para ser reserva do Rafinha, ou jogadores com mais potencial, principalmente porque nós estamos falando de um reserva. Não estou falando do cara que vai jogar sempre, do cara é o reserva. Então, assim, cara, eu acho que é algo para se pensar, porque o Igor Vinícius ele oferece muito pouco. Eu acho que o São Paulo deveria olhar e desenvolver melhor esses laterais do que ficar apostando em jogadores que você já percebeu que tem um teto muito mais claro, tem menos potencial, menos margem de desenvolvimento, até menos potencial de venda, porque tem que sempre falar disso com a situação financeira do clube. De novo, o Campeonato Paulista está aí para isso. A gente descobriu um Pablo Maia, que eu espero que continue a boa sequência dele, espero que continue sem oscilar. Foi descoberto no Campeonato Paulista, porque o Campeonato Paulista permite que você coloque o jogador vai crescendo, estreia num jogo, ganha mais minutos no outro, já começa como titular, é outro peso, são outros adversários, você vai meio que esquentando o motor ali do jogador, que nem todo mundo é David Neres, cara, que vai entrar com o time ali na beira da zona de rebaixamento e vai fazer uma baita partida, e depois na seguinte a baita partida, até que é vendido. Então, esse desenvolvimento é importante, é para isso que os jogos do Campeonato Paulista são mais interessantes. E aí, em relação ao jogo, cara, foi o que a gente falou no começo, 4-4-2 no começo, 4-2-4 no segundo tempo, o Alisson no primeiro tempo pela ponta direita, segundo tempo pela ponta esquerda, foi bem interessante, o Alisson com mais minutos, o Caleri começou jogando, eu não teria começado jogando com o Caleri, eu achei um pouco temerário, mas assim,
Ele foi poupado nos outros jogos. Sim, é importante a gente lembrar que ele estava com desconforto na panturrilha, por isso que gera muito medo. Mas aí o Rogério coloca ele em 45 minutos, tira 45 minutos depois, joga um tempo só. Então tudo bem, nos últimos 3 jogos o Calero jogou aí 45, espero que isso não tenha gerado nenhum problema ali na panturrilha dele, porque eu acho que ele joga terça-feira, a gente começou essa discussão, né? Se joga terça, se não joga terça, se vai com o Éder, se vai com o Éder e Nicão, como é que vai fazer? Eu imagino o Rogério começando com o Calero na terça-feira, desde que ele esteja bem, desde que ele esteja apto fisicamente para essa partida. Só Paulo talvez pudesse dar alguns minutos para o Luan. Eu entendi não ter colocado alguns minutos para o Luan, porque o jogo não pedia as características do Luan. E aí, no segundo tempo, o São Paulo teve mais força pelo lado esquerdo, como era de costume, como tem sido costume nos jogos, enquanto no primeiro tempo atacou até bem mais pela direita, né? Ele com o Rigoni caindo para aquele lado, o Natan oferecendo algum apoio, principalmente o Alisson, que teve bastante movimentação, e essa movimentação acabou gerando até o gol do Luciano, né? Ele cai ali por dentro, começa a jogada, sofre uma falta, o São Paulo leva vantagem, ele só recebe a bola, finaliza e o Luciano faz um rebote. E o que você achou do Alisson, de modo geral? Bom, gostei muito da partida do Alisson. Foi bem, jogou pelos dois lados, como eu falei, se movimentando bastante, se associando melhor ali com o Wellington do que fez o Patrick, é outro, você compara Alisson e Patrick hoje, é outro nível de intensidade, são jogadores hoje. Porque o Patrick, quando entrar em forma, pode ser útil. O Patrick, quando entrar em forma, pode ser útil. No começo ali do primeiro tempo, ainda, também no Twitter, a galera estava falando isso, o Patrick parece estar uma rotação abaixo. Ele está bem abaixo, tá bem abaixo. Até o deslocamento dele é lento, ele tá realmente, o São Paulo precisa trabalhar um pouco mais. Faltou falar uma coisa aqui, a gente falou os confrontos do Paulistão, né? Ficou faltando o descenso, né? Que acabou ficando para Novo Horizontino, que já tinha sido o primeiro, e a Ponte Preta acabou caindo, né? A Ponte que, enfim, quase que o Santos, hein? Santos, né? Ganhou do Água Santa ali. Que já quase tinha caído no campeonato passado. Luiz Fabiano, diretor de futebol da Ponte Preta, hein? Novo Horizontino e Ponte estão na Série B, tanto no Paulista quanto no Brasileiro agora, né? Então, enfim. Aí o Santos se escapou, mas aí o Santos, enfim. Segundo ano que o Santos briga para não cair, assim, não quer dizer nada assim, talvez para o ano, mas é uma coisa que o Santos precisa se preocupar. Só corrigindo aqui, ele acho que é coordenador técnico da Ponte Preta. Tá. Mas, assim, o Novo Horizontino, assim, Série B do brasileiro para eles foi algo muito positivo, bastante comemorado. Para o Campeonato Paulista, nem tanto. Mas, para os próximos jogos, o São Paulo, a teoria, joga sábado. Eu acho que se não pegar o Corinthians. Se pegar o Corinthians, não tem como jogar sábado, porque o Corinthians joga quinta-feira. Então. Qual é a chance? Então, peraí, se o São Paulo joga agora com o São Bernardo. Os pontos continuam valendo, e tem o Palmeiras joga amanhã com o Bragantino e o Corinthians joga amanhã. Você tem que esperar esses jogos. É muito difícil entender. Se o Corinthians tropeça contra o Novo Horizontino e o Palmeiras avança, o São Paulo avança, o Corinthians avança, o Bragantino avança. O Corinthians não era contra o Inter que ia jogar? Não, então foi o que eu corrigi. Era Guarani, Corinthians e Guarani. Mas. Não, Novo Horizontino, que eu digo amanhã, na última rodada da fase de grupos ainda. Tá. Entendi, então, assim, vai depender, porque aí os pontos continuam valendo, alguém troca. Se o Corinthians empata amanhã e o Bragantino vence o Palmeiras, aí já troca os confrontos todos. Então, mas é muito improvável, né? É muito improvável. O cenário provável é Corinthians ganhar e Palmeiras ganhar. A única certeza se for São Paulo e Corinthians, não é sábado. Essa é a única certeza, seja no Morumbi, seja onde for. E aí a questão fica mata-mata, quando fica mata-mata. Jogo único quartas, jogo único quarta, jogo único semi, e de volta na final. E assim, o Rogério reclama, né? Passaram um jogo do São Paulo, não sei o quê, mas de novo, essa briga pelo mando de campo, a essa altura, né? Hoje, sábado, amanhã, o jogo do Corinthians, é muito pequeno de novo. Quando você pegar o Novo Horizontino, eu duvido que em algum cenário o Corinthians estaria olhando para o empate do Novo Horizontino e falando, não, tudo bem, empate com o Novo Horizontino. Ninguém deve estar pensando nisso, e mesmo que, a menos que tá 2-0 para o Botafogo contra o São Paulo no Morumbi. Beleza, empate com o Novo Horizontino. Mas eles podem ser ultrapassados pelo próprio Bragantino. Então, assim, essa questão do mando era muito pequena a diferença do jogo do São Paulo ser antes do jogo do Corinthians, tá? Aí agora a pergunta que deveria ser feita você preferia tentar peitar essa diferença aí? Não, vamos todo mundo jogar no mesmo horário no domingo, pipipi, papapá, beleza. Só que agora é o seguinte, São Paulo pegar o Corinthians,
seja o jogo no domingo ou na segunda-feira, que pode ser, mas seria, imaginou, no domingo, pergunta se o Rogério, se ele não está satisfeito de ter, além de ter rodado o elenco dele na última rodada, e vai jogar terça-feira com o São Bernardo, se ele não está feliz de ter 2 dias a mais de recuperação para os jogadores dele em relação ao Corinthians, que vai jogar quinta-feira. Assim, cara, são ganhos e perdas. Eu prefiro um time melhor preparado, inteiro fisicamente, com mais tempo de treino e tudo mais, jogando em qualquer lugar, do que um time desgastado fisicamente, muito aquém taticamente, do que não é o caso do São Paulo, tá? Mas sim. do que você ter só o Morumbi. Só o Morumbi eu acho muito pouco. Ainda que a gente entrega. Não, sim. A gente sabe que faz diferença para clássico muito. Enorme. Só que o time tem que se preparar também, porque não é só o mando. Não, mas o mando, é lógico que é importante. Você pega o retrospecto recente dos jogos no Morumbi, dos jogos em Itaquera do São Paulo, existe um mando, uma vantagem absoluta do São Paulo no Morumbi, uma vantagem absoluta do Corinthians em Itaquera. Só que eu prefiro ir melhor preparado. Eu prefiro pro jogo melhor preparado, mesmo que não seja. Lembrando que assim, o Palmeiras, que a gente não ganhava no Allianz, né? Isso aconteceu. O São Paulo conseguiu se classificar lá sem quebrar esse tabu, só foi quebrar esse tabu depois, né? Mas o São Paulo se classificou no Allianz, né? Empatando e depois indo para os pênaltis e ganhando nos pênaltis. Então também é um cenário possível. No jogo contra o Corinthians também é possível. E como também pode quebrar o tabu, como também pode perder, se eliminado, enfim, qualquer coisa pode acontecer. Mas o que eu estou dizendo é, essa dificuldade ou esses tabus, assim, são temperos que a gente coloca, mas que, na verdade, eu também prefiro ter um time mais preparado, porque um time melhor preparado tem melhores condições em qualquer lugar que seja do que um time, né? Então, enfim. Mas bem assim, o saldo do jogo é bem bacana, cara. É bem bacana ver o Natan podendo pedir passagem para ganhar mais minutos, o Moreira jogando no meio de campo, ali fisicamente ainda perdi algumas bolas meio bobas, às vezes tinha que procurar demais o jogador, não está acostumado a dominar, eu já sei que o passe vai para lá, então assim, alguns ajustes para um moleque de 17 anos jogando fora da sua posição de origem, eu achei bem positiva a estreia dele, e alguns outros garotos, o próprio Alisson ganhando minutos, o Luciano de repente ganhando uma moral, precisando decidir um jogo, né, porque só ficar em Luciano é pouco, o jogador também precisa entregar um pouquinho. Foi, Luciano. Aliás, eu ia te perguntar, você falou do Igor Vinícius, né, nesse limbo, você consegue visualizar o Igor Vinícius jogando em outra posição? Nenhuma. Então, eu também não. Porque às vezes, né, você consegue aproveitar tipo o Léo, né? Não pode ganhar ali um lugar na zaga. Ficaria, né? Então, o Léo pode ganhar um lugar na zaga e aí o Wellington ter mais oportunidades, né? Para jogar na lateral esquerda. E seria legal para o São Paulo isso. Seria importante, principalmente se o Wellington conseguisse se desenvolver defensivamente. Se o Wellington conseguir se desenvolver defensivamente para fazer o equilíbrio que o Rogério gosta nas laterais, ele vai passar a ter muito mais minutos. Eu acho que esse é um ponto muito importante para ele. Contra o Corinthians ele foi bem, hoje ele foi muito pouco exigido. Então, eu acho que é o principal ponto para ele dar esse passo e até para o Rogério passar a confiar um pouco mais nele. Eu acho que ele já está no nível que ele está hoje, ele em termos de tanto de características quanto de futebol, ele já merece mais alguns minutos, merece às vezes jogar um pouco mais com o Reinaldo. Eu entendo cenários em que o Reinaldo seja mais útil para o São Paulo, mas o Wellington, né, não podia ter passado tantos minutos e tantos jogos sem sequer entrar. Agora nós estamos aqui perto da virada do mês, segunda quinzena de março, passando uma parte inteira da primeira fase do Paulista, alguns jogos bem acessíveis de Copa do Brasil. Eu acho que o Wellington poderia ter tido mais oportunidades. Uma coisa assim que me deixou um pouco chateado de novo, mas isso é uma coisa que o próprio Rogério falou, então já me traz alguma esperança. Caso a gente tenha mais de Rogério, eu sempre torço para ter mais, porque quando você tem mais de um técnico, significa que o trabalho está funcionando, né? Porque no Brasil é sempre o contrário. A gente dispensa, às vezes, técnico que nem foi o caso do Crespo ali. Se a gente tiver mais de Rogério, pode ser que no próximo Paulista ele tenha um entendimento diferente, porque ele mesmo falou, os 3 primeiros jogos aqui, talvez devesse ter colocado mais meninos, para ter preparado melhor os jogadores, quer dizer, ter esticado um pouco mais. Mais tempo de treino para ele. Mais tempo de treino. É isso que a gente prega aqui no canal, coisa que o Rogério falou no discurso dele, assim, ele percebeu isso, já ali dentro, sentindo todo aquele calor, porque São Paulo, vamos lembrar, fez 1 ponto em 9, e depois terminou ali na liderança, se classificou com extrema facilidade e teria sido mais fácil, se não tivesse conquistado sequer esse ponto com garotos, que era muito improvável, era provável até que conseguisse mais do que apenas 1 ponto,
mas era mais provável que tivesse um melhor caminho depois, com o time tendo tido um reforço técnico, físico. Mas, de novo, assim, a gente enfrentou dois clássicos desfalcados. Os dois clássicos a gente está desfalcado. E mais do que os pontos em si na primeira fase do Campeonato Paulista, mais do que isso, a preparação do time. O importante agora é, o São Paulo se desenvolveu bastante em relação ao que tinha, a gente já falou isso várias vezes. Hoje é um time bem melhor coletivamente, é um time com algumas algum repertório um pouquinho maior, algumas jogadas de maior variedade, consegue executar algumas jogadas, parou de rifar a bola na área de qualquer jeito, um jogo ou outro, né, fica batendo lateral, não sei o quê, fica fechado, joga uma bola na área Palmeiras à toa. Mas assim, muito melhor, só que assim, que bom que a gente chegou nesse ponto, só que poderíamos estar melhor, poderíamos ter um Patrick de repente em melhor forma, um jogador que pode ser útil, poderíamos ter um Reinaldo em melhor forma, poderíamos ter descoberto alguns outros garotos que seriam úteis aí para o desenrolar do ano. Então assim, o São Paulo hoje está num patamar que é ok, é um bom patamar, esse ponto de partida, principalmente em termos de competitividade do time, de comprometimento com as ideias do Rogério, fazendo frente em jogos contra adversários melhores tecnicamente, aí eu estou falando, obviamente, dos dois clássicos contra os rivais da capital, mas a gente talvez pudesse estar num passo acima, um passo à frente. Se o Rogério tivesse tido, em vez de 15 dias, 25 dias de pré-temporada, por exemplo, com jogadores melhores fisicamente, com mais tempo de treino para esses caras trabalhar, de repente não teria visto nenhum dos jogos ficar chutando bola para a área 250 vezes. Então, assim, o mesmo Rogério tentando descobrir um ou outro jogador ali, ele já teria, né, tido condições de observar melhor. É o que a gente fala aqui. O Caleri, esses jogos que ele ficou fora com desconforto na panturrilha, que não chegou a ser a contusão, eles aconteceram em outros jogos do Campeonato Paulista. E o Rogério cita isso em coletiva. Caleri reclamando de cansaço em alguns jogos, reclamando de algumas dores, mas aí não era contusão, eram apenas dores. Mas é um sinal bem claro de que o jogador está próximo do limite, ou que ele não atingiu ainda na temporada a preparação física ideal. Então, assim, aí você poderia ter feito isso lá atrás, contado com os jogadores, com o jogador um pouco mais em outras oportunidades, né? Enfim, daria. Você não poderia fazer rodagem, tá? Você não precisa ficar jogando quarto e domingo para a polícia inteira. Mas você poderia jogar mais jogos, você poderia escolher menos partidas para rodar se você tivesse, nos primeiros 3 jogos, dado tempo para o Rogério trabalhar. 10, 15 dias a mais seriam importantes. Agora a gente já chegou nessa primeira fase, acabaram os jogos testes. Imagino que o Rogério tem a base dele. Tem a base dele, lembrando que agora é São Pauleiro, né? Lembrando que se o São Paulo não chegar na final do Campeonato Paulista, vai ter mais algum período aí de preparação. Se for eliminado para o São Bernardo, tem 2 semanas. Se for eliminado na semifinal, tem 10 dias de preparação até a estreia na Sul-Americana no dia 5, 6 ou 7 de abril. E a gente torce para não ter esse tempo, a gente torce para chegar no final. Evidentemente, mas só fazendo esse balanço final, o balanço final, inclusive, que a gente, sábado, próxima live terça, a gente vai fazer um balanço geral do Campeonato Paulista aí. Inclusive, a gente tem que fazer aquela retrospectiva. Aquela, hein? Aquela tá ali guardada. Depois a gente emenda com a de 22, né? E tem algumas coisinhas que a gente precisa comentar aí, reuniões que aconteceram no São Paulo, entrevistas que o presidente deu, o Júlio Casares, que a gente precisa contextualizar. De repente, contextualizando, abarcando aí os 2 assuntos para a semana que vem. Lembrando que a live vai ser o quê? Segunda ou quarta? Já defini aí. Rápido. Vai. Definiu? Vai, que dia que é? Terça é o jogo, né? Vai. Cara, eu acho que segunda é melhor, né? Mas segunda... Cara, é melhor a gente confirmar, porque eu tenho que tentar remarcar aquele exame lá que deu errado. Tá. Então, as pessoas que chegaram até aqui no vídeo, mandando meter um vou ver e te aviso para vocês. Vou ver e aviso, homenageando o nosso queridíssimo PVC, vou ver e aviso. Mas eu acho que segunda parece realmente um bom cenário, ainda que eu tenha... Você confirma, então, fica aí ligado principalmente nas suas aqui, eu não consigo entrar na sua tela, mas as suas redes sociais aqui do lado aqui. Que não fala bandana lá, que a galera tá me cornetando no Insta, porque polêmicas, mas no Twitter, principalmente, tá, gente? Twitter eu sou bem mais legal, assim. É isso? 35 mil faz esse jogo, hein? É o fim do mundo, hein? Foi divertido, pô. É bom. Isso daí é uma pré-live. Mas aí a gente pensa nisso, Segunda tá mais desenhada, vamos ver. Tá, vou ver e te aviso. Tá bom. Então a gente vai ficando por aqui. Um abração para todo mundo e... Vamos, São Paulo. Vamos, São Paulo.